Fala rapaziada, beleza? Pô, um casacão aqui porque aqui onde eu moro, essa época do ano faz bastante frio. À tarde agora faz 10, 11 graus. De manhã, madrugada faz 3, 4. Apesar de ser Goiás, né? Aqui na região faz bastante frio. Então por isso que eu tô equipadão aqui. Vamos lá. E-mail para contato, Instagram, tudo isso aí embaixo. Cupom Protec Concursos, 10% de desconto em todas as mensalidades para sempre. Também tá aqui embaixo. Meu nome Walter01. Você ganha 10% em todas as mensalidades, tá? Enquanto você utilizar o site, beleza? E pessoal, o pessoal que me segue lá no Instagram tá vendo que todo dia eu posto lá que estou estudando, né? Todo dia eu faço uma foto lá, até para me manter no compromisso e também às vezes para, quem sabe, se for possível, dar uma motivada aí para os senhores, para aquele dia que você não está muito afim, tem que saber que mesmo não estando afim, a gente tem que fazer. Mas aí o pessoal me pergunta muito lá no Instagram, se você não me segue lá, é Walter.Rodrigues, né? Meu nome Walter.Rodrigues01, beleza? E todo dia eu posto lá uma foto estudando, beleza? Do que eu estava estudando naquele dia. E aí o pessoal vê lá que eu, assim como eu prego aqui para os senhores, que eu sempre estudo usando como arma principal a resolução de questões. E aí, batata, a pergunta que eu mais recebo é a seguinte: beleza, cara, eu entendi que fazer questões é importante e tal, quero fazer isso, quero fazer disso a minha arma principal também, mas meu amigo, me diz o seguinte: quantas questões eu tenho que fazer? Quantas? Né? Essa de longe, nessas fotos lá, é a pergunta que eu mais recebo. Então eu vou tentar esclarecer alguns pontos aqui. Nem sei quantos minutos vai ter o vídeo, vamos falando aqui até eu achar que foi suficiente para sanar essas dúvidas dos senhores. Claro, seguindo, né, o padrão Walter Rodrigues de qualidade de sempre explicar o porquê das coisas. Né? Não é uma forma autoritária de dizer assim, não, você tem que fazer assim porque é assim, ponto final. Não. Eu tento pelo menos explicar o porquê de eu pensar que aquilo vai funcionar, por que assim vai ser melhor do que assado. Então vamos sempre seguir esse padrão aqui conforme eu fiz em todos os vídeos aí, eu pelo menos tentei fazer em todos os vídeos, beleza? Seguinte, vou dar duas respostas. Primeiro, a que os senhores não vão gostar de ouvir, e a segunda, eu vou satisfazer a sua curiosidade e vou te falar um número, tá? Mas vamos lá, por partes, né? Primeiro, a resposta que você não vai gostar de ouvir. Pessoal, não existe número mágico. Não existe número mágico. Imagine que eu te dê um número e que eu fale para você o seguinte: olha, você vai fazer 50 questões por assunto, né? Toda vez que você se encontrar com aquele assunto, você vai fazer 50 questões. Não tem como, você vai passar. Pessoal, seria mentira se eu falasse isso. Por quê? Porque não existe número mágico. Imagine que eu te passei esse número aí, 50 questões. Mas determinado dia, você foi lá e fez só 49. Você acha mesmo que essa uma questão que você não fez, no longo prazo, vai ser o que vai dizer de maneira taxativa se você vai passar ou não? Claro que não. Você acha mesmo que durante os meses de estudo que você tem aí, de preparação, às vezes anos, né? Será que vai ser essa uma questão que você deixou de fazer que vai dizer se você vai passar ou não? Claro que não. Do mesmo jeito, se você decidir fazer mais questões do que aquilo que eu
preconizei aqui para você. Então eu falei, olha cara, 50 questões por assunto, nossa, você vai passar. Aí você ia pensar o quê? O que eu vou fazer? Vou fazer 51. Porque se eu fizer 51, aí sim eu vou garantir a minha aprovação. A gente também sabe que não é verdade isso. Não é verdade. Não é porque você fez uma questão a mais que você está garantindo a sua aprovação. Não é. E nós sabemos disso, certo? Então a primeira resposta que ninguém gosta de ouvir é essa. Não existe número mágico. De novo, não existe número mágico. Isso tem que estar tem que estar na massa do sangue. Você tem que saber disso. Tanto para número de questões, quanto para outras coisas. Quantas horas estudar por dia? Uai, será que se eu te passar um número aqui e você fizer 5 minutos a menos já era? Ou 5 minutos a mais você vai garantir? Quantas matérias estudar por dia? Não existe número mágico. 2, 3, 1, 4. Vai fazer diferença? Faça do jeito que você mais gosta, já que não vai fazer diferença mesmo. Mas então vamos lá. Qual seria um número razoável de questões para se fazer, né? Pessoal, por que a gente estuda por questões, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente tem que gerar uma repetição ali daquele assunto, uma repetição suficiente para me fazer aprender aquele assunto, certo? Então, por isso que não adianta eu fazer 1, 2 questões de poderes da administração. Você concorda comigo? E agora você vai ter que concordar porque, né? Você concorda comigo que se você fizer 2 questões de poderes da administração, esse número não vai ser suficiente para você poder gerar essa repetição daquele assunto que vai te possibilitar ali o aprendizado? Acredito que você vai concordar comigo. Agora, você concorda comigo também que se você fizer 200 questões só de poderes da administração, você vai estar perdendo ali a oportunidade de dar rotatividade nos seus estudos e estudar outros tópicos. Que conclusão que a gente pode tirar disso? Que eu quero fugir dos extremos. 1, 2 não vai ser suficiente, mas 200 do mesmo assunto é demais. Para aquela sessão de estudos é demais, certo? Então a gente tem que achar o meio do caminho ali. Eu me acostumei a fazer na maioria dos assuntos, tá? E daqui a pouco eu vou explicar por que eu acredito que em outros assuntos possa ser que seja diferente. Mas eu me acostumei a fazer, o pessoal que me segue lá vê, que as minhas sessões de estudo são sempre divididas em 30 questões. Lembrando, não existe número mágico. Agora mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu estava estudando aqui legislação penal especial, chegou num tópico lá que eu comecei a apanhar tanto que eu fiz só 28. E cansei, falei, foda-se. Daqui a pouco eu vou retomar, obviamente. Mas, será que essas 2 questões que eu deixei de fazer vão fazer diferença lá no fim das contas? Lógico que não, lógico que não. A diferença é desprezível. Então eu gosto de usar esse número como referência. Walter, eu já percebi que se eu colocar 30, eu fico meio cansado daquele assunto ali, então eu prefiro colocar 20. Brasil, beleza, é isso mesmo. Você viu que para você funciona assim, melhor e tal. Então eu gosto de ter esse número como referência, né? Então você vai fazer 30 questões daquele assunto, poderes da administração, sei lá, 30 questões daquele assunto e nunca mais vai fazer questões daquele assunto. Não, né, pessoal? Eu vou fazer 30 questões, aproximadamente, daquele assunto toda vez que eu tiver que me encontrar com aquele assunto. Então agora eu estava estudando aqui, agora não, mas hoje de manhã que eu postei lá, eu estava estudando negócio jurídico, né, direito civil. E aí eu postei lá
as 30 questões. Semana que vem, provavelmente semana que vem, mais ou menos, eu vou ter que estudar esse assunto de novo, porque o ciclo de estudos vai rodar e eu vou ter que me encontrar com ele de novo. O que eu vou fazer? Mais 30 daquele assunto. E daqui 15 dias, mais ou menos, provavelmente mais 30 daquele assunto. E assim eu vou vivendo, fazendo questões a vida toda, certo? Então eu gosto de usar esse número como referência, beleza? Ponto, exceções. Vamos para as exceções. Disciplinas ou assuntos que eu acredito que talvez esse número seja um pouco demais. Seja demais. Primeiro, exatas, tá? Você vai ver que para fazer 30 questões de direito, eu sou meio neurótico, então obviamente eu já calculei. Você vai levar em média aí, depois que você já está um pouco engrenado aí, uns 40 minutos para você resolver. Mas, meu amigo, para você fazer 30 questões de matemática, você vai demorar umas 2 horas. Então a gente já sabe que não seria exequível, né? Para usar a linguagem jurídica aqui. Então, eu sei que exatas, eu nunca mais vou estudar exatas, né? Mas, para os senhores que ainda vão estudar exatas, tem que ser menos, porque senão vai consumir tempo demais. E você vai, entre aspas, né? Perder esse tempo que você poderia estar utilizando para estudar outros assuntos, beleza? Mas qual é o certo então nas exatas? Lembre-se, não existe número mágico. 12, tá bom? Tá bom. Ou 10, tá bom? Tá bom. 15, tá bom? Tá bom. Tá ótimo, beleza? Segunda exceção, na qual eu acho que esse número aí não vai se encaixar muito bem. Disciplinas muito pequenas. E aqui eu queria citar notadamente as leis de legislação penal e processual penal especial. Tá? Você vai pegar uma lei aí, por exemplo, pegar uma lei que sempre cai aqui. Juizado especial criminal. Cai em toda a prova. Cai em toda a prova. Se você for fazer 30 questões desse assunto, você vai ver que as questões vão se repetir demais, e você vai meio que perder aquele senso de desafio ali, vai começar a fazer no automático. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer aprender as coisas, certo? Então aí eu acho que dá para você diminuir um pouco também. Quantas então? Pô, não sei também, lembra, não tem número mágico. Eu coloquei aqui para mim 20, faço 20 de legislação penal especial, porque as questões se repetem demais. Você vai fazer questões aí da lei de drogas, você vai ver o tanto de questão repetida, sempre cobrando os mesmos assuntos, beleza? Então, creio que há essas duas exceções aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para pontuar aqui. Bom, pessoal, creio que não, pelo menos agora na minha cabeça aqui não está vindo mais nada em relação a esse assunto particularmente. Então acredito que é isso. Vou encerrar por aqui. Lembre-se, se quiser acompanhar lá como é que está sendo aí a minha preparação, dá um alô lá no Instagram, eu estou sempre respondendo as dúvidas do pessoal lá. Que mais? Sim, meus contatos estão aí embaixo. E é isso aí, pessoal. Bons estudos a todos. Deixa aí o seu comentário, se você concorda, se você discorda, se você quer acrescentar alguma coisa, claro, muito bem-vindo. Não sou o dono da verdade. E essa porra mesmo. Valeu? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo.